de oração, muitas lágrimas, alguns momentos até de pensar em desistir, mas o Senhor falou, continua. Não é no meu tempo, é no tempo dele, né? Então, assim, isso, Deus fala conosco e Ele vai falar conosco um pouco sobre isso da mulher virtuosa, né? Vamos abrir nossa Bíblia, mas sem demorar, né? Vamos abrir a Bíblia lá no livro de Provérbios. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Provérbios capítulo 31, que é o tema, né, de hoje. E eu gostaria de dizer para os irmãos que Deus tem algumas maneiras de trabalhar e de usar algumas pessoas, né? E eu sempre comento com os irmãos, antes de eu ministrar a palavra, eu não me considero uma pregadora, né? Mas eu me considero alguém que ministra a palavra de Deus, assim, quando Deus me chama para isso, né? Porque até minha esposa, até engraçado, irmãos, quando Deus trabalha na vida de alguém, meu esposo tem pouco tempo que aceitou Jesus. E aí eu recebi uma oportunidade para pregar em outra igreja vou pregar em outra igreja amanhã, e o pastor tinha me convidado para pregar na quarta-feira da semana que vem. E aí eu falei assim pro meu esposo depois, assim, lá em casa, nossa, eu quase falei pro irmão, para não me para pregar a quarta agora não, né, deixa mais para frente, tá? Aí ele falou assim para mim, mas você não disse, olha para você ver o que eu testemunho, né? Mas você não disse que todas as vezes que Deus te desse a oportunidade, você não ia abrir mão dessa oportunidade? Novo convertido, né, irmão? Mal chegou, já está nem entendendo o propósito de Deus. Eu falei, amém, é verdade. E aí, ontem eu fui na igreja, na sexta-feira fui ontem na igreja, eu pensando que era na quarta-feira, semana que vem, final do tempo, falou assim, mano, vem cá, Deus mandou falar para você assim, que você pregar amanhã. Eu falei, Jesus, é isso mesmo, né? É isso mesmo. Provérbios 31, verso 10, diz assim, mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede ao de rubis. Podeis aceitar, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, e glorifica o nome do Senhor, gente. Glorifica, porque a palavra que o Senhor tem para nós hoje é uma palavra muito linda. É muito linda a palavra que o Senhor tem para mim e para você. Sabe por quê? Porque eu tenho muito, como eu disse, eu tenho uma forma às vezes diferenciada de ministrar a palavra de Deus, porque eu falo de eu ser professora. Então às vezes é um pouco didático, mas é a forma que Deus me usa, né? Deus usa cada um de uma forma. Então o Senhor foi falando comigo e eu gosto muito de pesquisar. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede ao de finas joias. Diz em outra tradução, muito excede o valor de finas joias. E nessa tradução que eu acabei de ler é, mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede ao de finos rubis. Mas, só por esse versículo, nós já deveríamos estar saltando de alegria. Saltando de alegria. Quando o Senhor começou a falar comigo, e Ele foi me dando entendimento dessa palavra, eu falei, peraí, como é que é o negócio? Quer dizer, então, que o meu valor excede, ou seja, ultrapassa, é muito mais, e não ele fala não é pouco não, excede e muito, o de finos rubis. Então você não é qualquer coisa não,
é aproximadamente 5.642 a 208 mil reais. É pouca coisa, igreja? Não. E aí tem um porém. A palavra do Senhor diz que essa mulher que for tida como virtuosa, ela excede e muito a este valor. Ou seja, você vale muito, 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 muito mais que 208 mil reais. Ah, você não entendeu. Vale tanto, mas você vale tanto, mas é tanto, que ele deu um filho amado dele para morrer na cruz do Calvário por você. Tem dinheiro que paga? Não tem dinheiro que paga. Nenhum valor paga o sangue derramado ali na cruz do Calvário por mim e por você. Mas muitas vezes o inimigo trabalha em nossa vida e a gente esquece disso. A gente esquece o quão valiosa nós somos, o quão valorosos nós somos na presença de Deus. Então ele tem que ficar lembrando disso. Mas o Senhor falou para mim também o seguinte, aí ele trouxe algumas questões. Para que o rubi seja considerado valioso, ele precisa ter algumas características. Peraí, irmã, mas você não disse? Eu disse. Eu não, na verdade o Senhor disse que a mulher virtuosa. Aí tem uma questão, né? Tem um porém. Será que vocês estão sendo virtuosos? Porque para você ser considerada mais valiosa que o rubi, você também tem que ser virtuosa. E o rubi, para ele ser valioso, para que o valor dele aumente, seja considerado, ele tem algumas características, e uma delas é a dureza. Sabe, a dureza? Aí a irmã pode pensar assim, nossa, mas dureza? Como assim? Como assim, irmã? Se nós mulheres, né, nós somos conhecidas pela delicadeza, gentileza. Que dureza é essa? A dureza no sentido de resistência. Então, o rubi, para ele ser considerado valioso, ele tem que ser resistente. Não é qualquer pancadinha que quebra o rubi. Entendeu? Então ele é mais interessante que numa escala de resistência, o rubi ele só fica abaixo do diamante. Irmãs, o Espírito Santo de Deus falou para mim assim, olha, sabe o que o Senhor me fez imaginar? A analogia que ele me deu? Ele é o diamante e nós somos os rubis. O rubi, ele só fica abaixo na resistência ao diamante. Se você tiver as virtudes que o Senhor disse que uma mulher virtuosa tem que ter, você vai ser tão resistente quanto o Senhor Deus que te fez. Deus, ele não erra. O Senhor não erra. Quando ele fez a mulher, ele sabia muito bem o que ele estava fazendo. O homem tem força, o homem é forte, a estrutura dele é forte, mas ele não é resistente. Por que um não é? Me prova, irmão, o que você está falando. Alguma mulher já viu um homem parindo? Não consegue. Deus sabe tanto que faz sobre a questão do parir, de gerar filhos e parir para o homem. Irmãos, eu sou casada, eu tenho um esposo homem, tenho 2 filhos homens. Quando gripa lá em casa, misericórdia, acabou o homem. Ai, e é febre, um febrão, e já próstata. Irmãos, a gente está com febre, está limpando casa, a gente está gripada, a gente está indo para trabalhar, a gente está gripado, o filho acorda de madrugada, a gente está ali de pé, no outro dia levanta cedo, vai trabalhar. Resistência. Resistências também quando vem a luta, quando vem o problema, quando vem a circunstância, que muitas das vezes, se nós não tivermos essa resistência do Senhor, nós caímos, nós desistimos, nós desanimamos. Então, para ser um rubi de valor, ele tem que ter resistência. E outra característica, para que ele seja mais valoroso, mais valioso, menos falhas. Sabe que quando o Senhor foi trazer para mim essa questão e eu fui estudar? Menos falhas na estrutura dele.
eu fui pesquisar lá. Todos os rubis naturais, ou seja, todo rubi, quando ele é tirado lá da natureza, ainda na forma natural dele, todos, sem exceção, têm falhas. Aleluia. E aí você sabe o que o Senhor me fez lembrar? Quem aqui não tem falha? Levanta a mão, irmão. Qual das irmãs que não tem falha? Levanta a mão. O Senhor me fez lembrar. E o Espírito Santo de Deus falou para mim. Todos os rubis naturais contêm imperfeições. Aquele que nos faz menos imperfeitas, portanto, é o hábil lapidador, ou seja, quem nos faz tornar com menos imperfeições, com menos falhas, é o Senhor Jesus. Então, você não precisa ficar preocupada quando o Senhor te chamar. Ah, Senhor, mas eu sou muito falha. Ah, Senhor, mas eu tenho muitos defeitos. Ah, Senhor, mas eu sou muito fraca. Eu não posso, eu não dou conta. O Senhor está dizendo para mim e para você: eu te chamei, eu te escolhi desde o ventre da tua mãe. Te dei um nome, te chamei pelo sobrenome. Quando você ainda estava informe no ventre da sua mãe, Deus conhece a sua estrutura. Será que Ele não conhece? Não adianta eu e você querer achar desculpa diante de Deus. Ah, Senhor, sabe o que é, Senhor? É isso, é... Não, Ele te conhece. E Ele está dizendo para mim e para você: eu sou o lapidador, você está nas minhas mãos. Toda imperfeição, toda impureza, tudo aquilo que precisa ser trabalhado, sou eu que vou fazer. E quando eu fizer isso, e eu completar a boa obra, que desde o início desse culto está sendo falada, desde o início desse culto, todas as irmãs que vieram aqui falaram que Ele vai completar a boa obra. Então, quando essa obra for completa, aí então nós teremos o nosso valor. É muito lindo quando Deus fala com a gente. E eu vou voltar na Bíblia, irmãs. Continuem comigo na Bíblia. Provérbios 31, do 10 em diante. E o Senhor vai ministrando meu coração. Mulher virtuosa, quem achará? O seu valor muito excede ao de rubis. O coração do seu marido está nela, tão confiado. Assim ele não necessita de despojo. Aleluia. Essa mulher é confiável. A irmã, o irmão que falou, se eu não me engano, foi essa irmãzinha de vestidinho verdeado. Ela falou que o ministério começa em casa. E o Senhor essa semana falou, quando eu estava na minha casa tomando banho, vim para cá, o Senhor falou comigo essa palavra. Deus confia, o Espírito Santo de Deus, Ele é confirmando. Não adianta eu querer ser uma boa obreira na casa do Senhor. Não adianta eu querer socorrer a casa do Senhor. Não adianta eu correr para lá e para cá, se a minha casa não socorre. O primeiro ministério é a tua casa. O primeiro ministério é a tua família. Por isso que a palavra, olha só, e quando eu estava vindo para cá, o Espírito Santo de Deus falou para mim, quando você lê lá no versículo 31, do capítulo 31, do verso 10 em diante, você vai ver, filha minha, que em nenhum momento eu trouxe aquela que fizer isso na igreja, aquela que fizer isso na obra, em nenhum momento. Repara para você ver. O coração do seu marido está nela tão confiado. Ela só lhe faz o bem e não o mal todos os dias de sua vida. Busca lã e linho e trabalha de boa vontade com as suas mãos. É como um navio mercante, ela traz de longe o pão. Levanta-se mesmo à noite para dar de comer aos de casa e distribui a tarefa das servas. Avalia uma propriedade, adquire, planta uma vinha com o fruto de suas mãos. Veste os seus ombros de força e fortalece os seus braços. Prova e vê que é boa a sua mercadoria e a sua lâmpada não se apaga de noite. Estende suas mãos ao fuso e as palmas das suas mãos pegam na roca. Abre sua mão ao aflito e estende suas mãos ao necessitado. Não teme a neve na sua casa, porque toda a sua família está vestida de roupa. Primeiro a sua casa. O primeiro ministério da mulher virtuosa começa em casa. É em casa, é com teu marido, é com teu filho, é dentro de casa. É lá suportando o que você tem que suportar.
Senhor, hoje eu não estaria aqui com meu esposo, eu ia fazer da minha vontade, eu ia fazer o meu querer, do meu jeito. Mas eu agradeço a Deus que Ele me deu um discernimento, que a minha vida não é mais minha. Glória a Deus! Louvado seja o nome santo do Senhor. A mulher virtuosa, ela é confiável, ela tenta as necessidades da sua casa. Olha aqui quando fala assim, ó, prova e vê, avalie uma propriedade e adquira, planta uma vinha ou com fruto das suas mãos, prova e vê que é boa a sua mercadoria e a sua lâmpada não se apaga de noite. Boa administradora. A mulher virtuosa, ela é boa administradora, ela sabe administrar a casa dela, ela sabe que tudo que ela põe a mão, o Senhor está junto com ela. Igreja, quem aqui das irmãs trabalha fora? Levanta a mão em nome de Jesus. O esposo também trabalha? Amém. Eu cresci ouvindo a minha mãe falar assim, ó. Eu cresci ouvindo a minha mãe falar: o dinheiro da mulher rende. Rende ou não rende? Rende. Por quê? Porque Deus dá sabedoria para essa mulher. Ela sabe administrar a casa dela, ela é boa administradora. Isso é ser mulher virtuosa. Não é aquela mulher que esbanja, que não está nem aí, que o marido sai para trabalhar e ela não está nem aí se o marido está no trabalho dificultoso ou não. Ela não quer nem saber. Não estou nem aí, ele que se vire. Vai fazer a comida, faz a comida. Isso não é ser pão duro, não. É administração. Faz o que vai comer, não faz para jogar fora, não esbanja, não desperdiça. Você está ajudando seu esposo. Isso também é ser virtuosa. Isso também é ter virtude. Tudo que põe a mão prospera. Tudo que eu ponho a minha mão prospera. Tudo que você puser a sua mão vai prosperar. Eu tenho visto, eu tenho sido prova disso. Deus tem prosperado a minha vida. Quando eu tinha, antes de eu formar, eu trabalhei, eu fiquei desempregada. E eu comecei a passar roupa para os outros, porque eu trabalhei 5 anos com a empresa, uma fábrica de roupa passando roupa. A Amanda, ela conhece a minha vida de muitos anos. E eu sempre fui dizimista na casa do Senhor. E um dia, o Senhor falou para mim assim, eu peguei o envelope para entregar o dízimo, R$3, igreja. R$3, porque eu cobrava R$30 a mala de roupa. E o Senhor falou para mim assim, e eu falei, eu conversei com o Senhor, Espírito. Senhor, eu tenho até vergonha de pegar esse envelope, R$3 de dízimo. Não paga nem envelope, Senhor. Sabe o que o Senhor falou para mim? Ser fiel um pouco. No muito eu te colocarei. Irmãos, Deus foi fiel na minha vida. Aleluia. Glória a Deus. Um dia, meu esposo tinha comprado uma geladeira nova lá para casa. E eu senti no meu coração de vender a geladeira lá de casa que estava usada. Irmãs, eu não esqueço, R$80 na época. Para mim, para o meu esposo, não era tanto dinheiro, mas para a obra de Deus, estava necessitado. E eu peguei aquele dinheiro e andei com todo o meu coração, com toda a minha alegria, para a casa do Senhor. Irmãos, deixa eu te contar um negócio. A palavra do Senhor diz que o Senhor não deve nada para ninguém. Aleluia. A palavra do Senhor diz assim, que se você der de bom coração, Ele multiplica 7 vezes mais, 100 vezes mais. E eu ganhei uma faculdade de mais de R$8.000. Glória a Deus. Eu comecei a minha faculdade pagando. E terminei minha faculdade sem pagar nem um centavo. Porque eu recebi uma bolsa do ProUni. E eu acabei minha faculdade sem pagar nada. Porque eu fui fiel, Senhor. Aleluia. Então a mulher virtuosa, quando você se dispõe a ser virtuosa, quando você se dispõe a colocar a sua vida nas mãos do Senhor, tudo que você põe a mão prospera. A palavra do Senhor diz que a mulher virtuosa, ela não olha só para ela e não só para os de casa, porque a palavra do Senhor diz que primeiramente os de casa. Mas não quer dizer que você vai ficar egoísta. Não quer dizer que você tem que ser egoísta. Agora eu estou comendo bem, minha casa está tranquila. Passa uma pessoa na rua, você passa por alguém, está necessitado, você vira a cara e vai embora. Não! A mulher de Provérbios, ela estende a mão ao necessitado. Sabe o que você me mostra? Que Deus vai fazer na tua vida e na minha vida?
Ele está dizendo, eu sou com essa mulher, ela é próspera. Ela vai prosperar. Ela vai prosperar de tal forma que ela vai poder estender a mão a quem necessita lá fora. Aleluia! Glória a Deus! Outra coisa que me chamou muita atenção. Eu não vou demorar não para a igreja. É só aquilo que o Espírito Santo de Deus falou no meu coração. Porque a palavra do Senhor diz que o que passa disso procede do inimigo. A palavra do Senhor é se ensina ou não. Mas me chamou muito aqui, quer ver? Ó. Conhece-se o seu marido nas portas, quando se assenta com os anciãos da terra. Amém? E outra tradução diz que o marido dela é honrado, que o marido dela é reconhecido por ela. Não é por ele, não, é por ela. E aí, quando eu estava meditando essa palavra, o Senhor disse para mim, por isso que eu tenho dito que a mulher é a coroa do seu marido. Por mais que você não, às vezes não entenda, mas você é a coroa do seu marido. Você é a coroa do seu marido. E coroa é preciosa. Coroa é adornada com pedras preciosas. Coroa não é de lata. Coroa não é de qualquer material, não. É de ouro, é de pedras preciosas. Então você é valiosa na vida do seu esposo. Mas é a mulher virtuosa. Porque tem a mulher também. Porque não pensa você, igreja, que o Senhor falou comigo só no oba-oba, não. Foi não. Porque aí o Senhor me fez pensar agora em duas mulheres. Duas. Uma mulher virtuosa, tão virtuosa, a ponto de um rei desejá-la como esposa. Ela era uma mulher, ele poderia ter várias mulheres, porque naquela época, não nos dias de hoje, porque nós sabemos que nos dias de hoje o casamento é um só, mas na época dessa época, o rei ele poderia ter várias mulheres. E eu gostaria que as irmãs abrissem rapidinho, lá no livro de 1 Samuel, capítulo 25, rapidinho, só para as irmãs, eu creio que as irmãs conhecem essa mulher. Mas só para as irmãs entenderem. Onde que o Senhor me fez, quem que o Senhor me fez lembrar? Que ela foi considerada uma mulher virtuosa. Aleluia. 1 Samuel, capítulo 25. Eu quero que você abra do 25 no verso 10. Eu vou ler rápido, tá aí? 25, 10. 1 Samuel, capítulo 25, 10. E aí vocês vão entender o quanto essa mulher foi uma mulher virtuosa. Sabe por quê? Porque a palavra do Senhor diz que a mulher virtuosa, ela faz o bem ao seu marido e não o mal. Todos os dias da sua vida. Aleluia. E Nabal respondeu aos criados de Davi e disse... não, antes disso, rapidinho aqui, deixa eu ver aqui. E faleceu Samuel, vou lá no 25. E faleceu Samuel, e todo Israel se juntou e plantearam e sepultaram na sua casa em Ramá. E Davi se levantou e desceu o deserto de Parã. E havia um homem em Maom que tinha as suas possessões no Carmelo. Era este homem muito poderoso e tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, e estava tosqueando suas ovelhas no Carmelo. E era o nome deste homem Nabal, e o nome de sua mulher Abigail. Era mulher de bom entendimento e formosa, porém o homem era duro e maligno nas obras, e era da casa de Caleb. E ouviu Davi no deserto que Nabal tosqueava suas ovelhas, enviou 10 moços e disse-lhe: subi ao Carmelo, na casa de Nabal, e perguntai-lhe em meu nome como está. E assim direis àquele próspero: paz seja contigo, tua casa tenha paz, e tudo que tens tenha paz. Agora, pois, tenho ouvido que tens tosqueadores, ora os pastores que estiveram conosco, agravo nenhum lhe fizemos, nem coisa alguma lhes faltou todos os dias que estiveram no Carmelo. Pergunta a teus moços, e eles te dirão. Estes moços, pois, achem graça em teus olhos, porque vieram em boa ocasião. Dá, pois, a teus servos e a Davi teu filho, o
que achares a mão. Sabe o que está acontecendo aqui? Davi, em uma ocasião, ele estava num lugar e os moços de Nabal, ou seja, os servos dele, ficaram perto das tendas do exército de Davi, e Davi cuidou desses moços, cuidou das ovelhas de Nabal, não deixou que nenhum mal acontecesse com eles, porque Davi era um homem justo, íntegro diante de Deus. E aí, quando Davi estava necessitado, que eles estavam fugindo, né, porque Saul havia sido morto, e eles estavam com medo que Davi tomasse posse do rei, porque já havia sido consagrado rei, eles estavam procurando Davi para prender e matá-lo. Então Davi foge e Davi se encontra, ele vê que está lá o servo de Nabal tosqueando as ovelhas, e aí ele manda 10 homens aqui lá falar com Nabal e pedir: olha, Nabal, os teus servos ficaram em determinado momento perto das minhas tendas, e eu cuidei das suas ovelhas, eu não deixei que nenhum mal acontecesse, e eu preciso agora que você faça algo por mim. Manda aí o que tem a mão. Ele estava pedindo água, gente, ele estava pedindo alimento. Sabe o que o Senhor fala para mim? Isso. Não seja ingrato, não. Lembra de quem te ajudou no momento da necessidade. Era isso que Davi estava falando para ele. Lembra? Seja grato. Porque se você não tivesse, se o Senhor não tivesse me tocado e eu não tivesse cuidado das suas ovelhas, todo mundo agora estaria perdido. Você não teria mais nada. Só que Nabal manda a seguinte resposta para Davi. Rapidinho vocês vão entender. E Nabal respondeu aos criados de Davi e diz, no 10, versículo 10: quem é Davi e quem é o filho de Jessé? Muitos servos há hoje que fogem do seu senhor. Tomaria eu, pois, o meu pão, a minha água e a minha carne das minhas reses, que devorei para os meus tosqueadores, e daria a homens que eu não sei de onde vêm? Então os moços de Davi puseram-se a caminho e voltaram, chegando e lhe anunciaram tudo conforme as palavras. Por isso Davi, aos seus homens, cada um, olha o que Davi diz. Aí agora, olha aí. Escuta, mulher virtuosa. Olha o que acontece. Por isso disse Davi aos seus homens: cada um tome a sua espada. E cada um tomou a espada e tomou Davi também a sua. E subiram atrás de Davi uns 400 homens. E 200 ficaram com a bagagem. Porém, um dentre os moços o anunciou a Abigail, mulher de Nabal, dizendo: eis que Davi enviou mensageiros desde o deserto para saudar o nosso amo, seu marido, porém ele os destratou. Todavia aqueles homens têm sido muito bons. Está vendo? Davi não estava mentindo. Todavia eles têm sido muito bons. E nada nos faltou em todos os dias que conversamos com eles quando estavam no campo. Ou seja, Davi, ele atendeu as necessidades daqueles homens quando eles precisavam. De muro em redor nos serviram, assim como de dia, de noite, todos os dias que andamos com eles. Considera, pois, agora e vê o que há de fazer, porque o mal já está de todo determinado contra o nosso amo e contra toda a sua casa. E ele é um tal filho de Belial, que não há quem lhe possa falar. Misericórdia. Aí entra a graça, aí entra a virtude, aí entra a mulher virtuosa. Então Abigail se apressou, tomou 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas guisadas, e disse aos moços: ide adiante de mim, eis que vos seguirei de perto, que porém não declarou a seu marido Nabal. Por quê? Porque não adiantava de nada, ele era um homem insano, ele não ia deixar ela fazer o que Deus tinha proposto no coração dela. Tem coisas que, se o homem não tiver um discernimento de Deus, é melhor você não falar. Ora, põe na mão de Deus. Evita. E ela não disse nada ao marido. E sucedeu que, andando ela montada no jumento, desceu pela encoberta do monte, e eis que Davi e seus homens lhe vinham ao encontro, e ela encontrou-se com eles. E disse Davi: na verdade, que em vão tenho guardado tudo quanto tem no deserto, e nada lhe faltou, de tudo quanto tem, mas ele me pagou mal por bem. Assim faça Deus aos inimigos de Davi, e outro tanto se eu deixar até amanhã de tudo que tem, até mesmo um menino. Davi falou o quê? Que ia matar tudo. Não ia sobrar nem menino. Era a destruição que ia passar naquele lugar, porque Davi era homem de guerra. E quando Deus entregava os inimigos na mão de Davi, não sobrava nada. Aleluia.
Só que o que ela faz? E lançou-se aos pés e disse: ah, Senhor meu, minha seja a transgressão, deixa, pois, falar a tua serva aos teus ouvidos, e ouve as palavras da tua serva. Meu Senhor, agora não faça este homem de Belial, a saber, Nabal, impressão no seu coração, porque tal é ele qual é o seu nome. Nabal é o seu nome, e a loucura está com ele, e a tua serva não vi os moços de meu Senhor que enviaste. Ou seja, ela se colocou diante do rei, e ela colocou assim: me toma como culpada, não leva a culpa do meu marido não, porque ele é um insensato, ele não sabe o que ele está fazendo, ele não pensa. E quantas vezes nós temos que fazer isso com nossa esposa? Senhor, perdoa o pecado dele, Senhor, perdoa a afronta que ele está fazendo com o Senhor agora, porque ele não entende. Nós temos que ter essa sabedoria. Aquela mulher, se Deus não tivesse dado essa sabedoria que a mulher dado virtude para ela, a casa dela inteirinha ia perecer, não ia sobrar nenhum menino. Aleluia. Perdoa, pois, a tua serva essa transgressão, porque certamente fará o Senhor coisa firme ao meu Senhor, porque meu Senhor guerreia as guerras do Senhor, e não se tem achado mal em ti por todos os seus dias. E levantando-se algum homem para te perseguir, para procurar a tua morte, contudo a vida de meu Senhor será atada no feixe dos que vivem com o Senhor teu Deus. Porém a vida de teus inimigos ele mandará para longe, como se fosse atirada como uma funda. E há de ser que, usando o Senhor como meu Senhor, conforme a todo o bem que já tem falado de ti, e te houver estabelecido chefe sobre Israel, então meu Senhor não te será por tropeço, nem por pesar no coração, o sangue que sem causa derramaste, nem tampouco por ter se salvado meu Senhor a si mesmo. E quando o Senhor fizer bem a meu Senhor, lembra-te da tua serva. Aí olha o que Davi disse a Abigail: bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro, e bendito o teu conselho, e bendita tu, que hoje me impediste de derramar sangue e de vingar-me pela própria mão. Porque na verdade vive o Senhor Deus de Israel, que me impediu de que te fizesse mal, que tu não te apressaras e não me vieras ao encontro, não ficaria Nabal até a luz da manhã, nem mesmo um minuto. Olha, quando uma mulher de virtude, virtuosa, se coloca na posição de Deus, que Deus quer, ela salva uma geração, uma cidade, uma vila inteira, um país inteiro. Aleluia. Então Davi tomou a da sua mão que tinha trazido e lhe disse: sobe em paz a tua casa, vês que tenho dado ouvidos à tua voz e tenho aceito a tua face. E vindo Abigail a Nabal, eis que tinha em sua casa um banquete como um banquete de rei, e o coração de Nabal estava alegre, ou seja, estava embriagado. Ele iria morrer e nem saberia que estava sendo morto e pelo que estava sendo morto. Imprudência. Mas aquela mulher foi tão virtuosa, que sabe o que aconteceu? Davi quis aquela mulher para ele. Nabal morre, diz a palavra do Senhor que Nabal morre, e depois Davi vai lá e manda buscar ela para se casar com ele. Eu não estou dizendo de maneira nenhuma que Deus vai te tirar da sua esposa, vai dar para outra pessoa, de jeito nenhum. Entenda a mensagem de Deus. Você está dizendo que uma mulher virtuosa, até o rei reconhece a virtude dela. Até o rei tem prazer em ser casado com uma mulher dessa. Será que nós temos sido coroa do nosso marido? Será que nós temos feito como Abigail, que tem chegado diante do rei? Quem é o rei? Quem é o nosso rei? É ele, o Senhor Jesus, o Rei da Glória. Será que nós temos sido como Abigail diante dele, tendo nos dito: Pai, perdoa os pecados do meu esposo, não atenta, não imputa em mim esse pecado, porque ele não entende. Mas Senhor, atende a voz do clamor da tua serva. Eu sou tua serva,
vai ser no. Será que nós temos tido essa sabedoria? Ou será que nós temos falado assim, Senhor, quer saber uma coisa? Meu marido não serve, eu também não vou servir não. Meu marido não quer compromisso, eu também não quero não. Meu marido não quer nada com nada, eu também não quero não. Amém? E por último, Deus fala para mim de uma mulher que ela é totalmente o oposto de Abigail. Ela era desonra do marido. Ela de virtuosa, ela não tinha nada. E por causa dela veio tremenda destruição. Jezabel. Jezabel, ela se aproveitava do marido fraco que ela tinha. A palavra de Deus fala que o homem é o cabeça da mulher e não o contrário. Não é a mulher que toma as decisões, é o marido que toma a decisão, ele é o cabeça. E Abigail e Jezabel, ela passa diante do marido dela. Lá no livro de Reis, capítulo 19, essa Jezabel, ela ameaça o profeta Elias. Elias mata 400 profetas a mando de Deus e depois ele vai para a caverna se esconder porque a Jezabel manda falar para ele assim que ela vai persegui-lo e vai matá-lo. Porque ela já tinha o costume de matar profetas. Era hábito dela. Lá no capítulo 21, chega para mim, na minha opinião, o auge da destruição da vida do rei Acabe, que era marido de Jezabel. É quando Acabe passa e ele percebe uma vinha muito bonita. Diz a palavra do Senhor que era a vinha de Nabote. Nabote era um homem que não tinha muitas posses, mas havia recebido essa vinha como herança dos pais. Os pais morreram e ficou para ele a herança. E o Acabe estava visitando as terras e se passou por essa vinha. E ele se encantou pela vinha de Nabote. Achou muito formosa as parreiras, as uvas. E ele quis para ele aquela terra. Como rei ele poderia, querer, mas ele tinha que pagar. E Acabe chega para Nabote e fala, olha, eu vim oferecer tal quantia pela essa vinha, porque eu tive desejo de ficar com sua vinha, gostei muito. E Nabote fala para ele, não posso, não abro mão da herança dos meus pais. Que isso? Honrar os pais. Eu não abro mão da vinha dos meus pais, é a herança deles. E aí, diz a palavra do Senhor que Acabe vai para casa como um menino birrento, emburra, não come, se tranca dentro do quarto. E Jezabel bate lá e manda ele levar comida, ele não quer comer. E aí ela vai persuadi-lo, vai perguntar para ele o que houve. Aí ele conta, não, sabe o que é? Eu fui passear e eu avistei uma vinha. Vinha de quem? Um tal de Nabote. E aí eu fiz proposta para ele para comprar vinha, mas ele se recusou. Ele se recusou? Não, marido, pode ficar tranquila. Fica tranquilo, marido. Essa vinha vai ser tua. Aleluia. E aí ela vai lá escondido dele, pega o anel dele, sela uma carta, manda matar Nabote e fica com a vinha de Nabote. E dá para o marido. Ela derrama sangue inocente. E ao derramar sangue inocente, ela traz toda uma maldição para a geração de Acabe. E para a própria vida dela, por matar sangue de profetas e por matar sangue inocente, ela morre e tem o corpo dela comido e o sangue lambido por cães, porque está escrito na palavra do Senhor que iria se cumprir. Então, qual é o tipo de mulher que eu e você queremos ser? Uma mulher que o Senhor pode olhar para nós, que meu marido, seu marido, pode andar na rua e todos olhar para ele e falar assim, olha lá vai o Fernando. Quem é o Fernando? Fernando ele é a esposa da Gracimeire. Gracimeire é aquela lá, serva do Senhor, obreira lá na casa de Deus, mulher de Deus, mulher de oração, mulher sábia. Eu sou a coroa do meu esposo, você é a coroa do seu marido. E a palavra do Senhor nos chama virtuosa. Virtuosa é nesse sentido. É de ser honesta, de ser valorosa, de não se vender, de não abrir mão dos seus princípios como mulher de Deus.
Deus, de ser resistente. Resista à dificuldade, resista à luta. A tribulação passa. Às vezes, eu estou assim impressionada com alguma situação, e eu me lembro, sabe o que eu me lembro? De Paulo. Paulo levando os açoites, Paulo sendo chicoteado. E segundo a lei, eles não poderiam completar 40 chicotadas. Dava 39, parava e começava tudo de novo, porque não podia alcançar as 40. E aí Paulo vira e fala assim: essa leve e momentânea tribulação, leve e momentânea, 39 chicotadas, voltava tudo de novo, os açoites. E ele chamava de leve e momentânea tribulação. Até que ponto nós temos resistido? Até que ponto o nosso marido pode confiar em nós? Até que ponto nós estamos atentas às necessidades da nossa casa primeiro? Até que ponto nós estamos dispostas a socorrer o necessitado? Até que ponto? E aí, para os maridos que estão aqui, são os favores. Mas eu quero dizer para vocês, maridos que estão aqui, são 3, depende do homem, não sei se ele é casado, ele sabe. Os 3 homens que estão aqui, o Senhor falou para mim: se tiver homem lá, você vai dizer o seguinte para eles: nossa, tá engraçado quando Deus fala com você, né? O Espírito Santo tem intimidade com o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus falou para mim assim: ó, Rafael, Fernando, o Senhor manda dizer para vocês assim: que vocês podem não ter o melhor carro do ano, vocês podem não ter a melhor casa, mas vocês são riquíssimos, porque vocês têm mulher virtuosa, e o valor dela excede a muitos rubis. Entenda isso. Seu marido é riquíssimo. Riquíssimo. Pode ter certeza que quando teu marido passa, às vezes tem até outros homens que pensam assim: poderia ter sido eu casado com aquela mulher. Por quê? Porque vê o valor. Aonde você passar, você vai ter o seu valor reconhecido. Glória a Deus, aleluia. Porque Deus, Ele reconhece o valor de uma mulher virtuosa. Aleluia. Não baixa a sua cabeça. Não anda a cabeça baixa, não anda não. Levanta os ombros, levanta a cabeça. Você é rubi. Aliás, você é mais valiosa que o rubi. Mas, quando eu ouvi isso, eu até arrumei o corpo. Peraí, o que é isso? Eu excedo em muito o valor de rubi? O que é isso, Fernando? Você fica esperto, você me valoriza. Sou valiosa, sou valorosa. Irmãs, quantas vezes os meus filhos chegaram em casa e eu estava lá dentro do quarto e eu escutava eles lá de fora. Eu moro lá meado no fundo da casa da minha mãe, que eu voltei pra lá para cuidar dela. E eu escutava lá de fora eles falando assim, ó, os dois meninos, porque a minha filha já é casada, estava na casa dela. Cadê minha mãe? Ah, ela deve estar orando. Ela deve estar lá no quarto, está orando. Será que teu filho tem te visto orar? Será que você tem pregado a palavra? Será que você tem sido valorosa? Não é a roupa, não. Não é o calçado. Não é a joia. Sabe por quê? Porque isso aí é só um complemento. Você é a joia. Glória a Deus, aleluia. Você é só um complemento do Senhor. Você é a coisa mais preciosa. Irmãs, olha que coisa mais linda. Você é a joia mais cara que o teu marido poderia adquirir. Glória a Deus, aleluia. Olha que chique. Olha que chique. Mulher virtuosa, quem a achará? Aí entra a questão, né? Para ter uma mulher virtuosa, o cidadão também tem que fazer por vez, né? E Deus vai fazer. Amém. Deus vai fazer esses maridos reconhecer essas mulheres virtuosas que nós temos. Vamos ficar de pé, igreja, em nome do Senhor Jesus. É como eu disse, o Espírito Santo de Deus, ele fala, ele trabalha de algumas maneiras, comigo é dessa forma. É dessa forma que Deus vai falando comigo na palavra. Mas eu vou falar um negócio para você. Deus falou dias e dias comigo nessa palavra. Foi falando. E antes de eu pregar para vocês, Deus pegou para mim. Sabe por quê? Porque já teve muitas vezes de eu me sentir sem nenhum valor. Já teve muitas vezes de eu derramar lágrimas e pensar, eu não vale nada.
eu não sou nada. Mas quando eu li aqui que o valor excede muito o de finos rubins, e quando o Senhor falou para mim que quem me molda, quem me lapida, quem tira a imperfeição que é em mim é Ele, eu alegrei meu espírito, eu alegrei minha alma. Deus, Ele sabe que eu e você temos imperfeições, Ele sabe que eu e você temos falhas, mas eu quero dizer também, Deus não ia escolher qualquer um também não é? Quando o garimpeiro ele vai lá garimpar as pedras preciosas, você acha que ele leva qualquer pedra para casa? Para lapidar? Não leva não. Ele olha, pode até estar bonitinha, pode até estar mais ou menos com as imperfeições, mas quando ele vê o brilho, é diferente. Epa, isso aqui é rubi. Epa, isso aqui é diamante. Epa, isso aqui é ouro. É diferente. Deus não te chamou de rubi, de pedra preciosa, se Ele não soubesse o valor que você tem. Você tem valor dentro da sua casa. Você pode até achar que você não é estimada, mas você é muito estimada. Às vezes os maridos, a gente não fala. Eles não falam, mas no íntimo deles, eles sabem a mulher que eles têm. No íntimo deles, os filhos sabem a mãe que tem. No íntimo deles, a sociedade sabe o valor que essa mulher de Deus tem. Porque Abigail, ela salvou uma nação inteira. Como assim? Já pensou? Aquele menino ali, ó, essas criancinhas aí, delas pode sair uma nação. Se Abigail não se coloca como mulher virtuosa, seriam mortos, não ia ficar nem um menino. Ou seja, quantas gerações seriam destruídas? E isso é papel do diabo. Ele veio matar, roubar e destruir. E o Senhor Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. É por isso que Ele levanta nós essa tarde como mulher virtuosa. Porque uma mulher virtuosa, ela placa a guerra, ela calma a guerra. Ela não fica colocando lenha na fogueira, não. Mulher virtuosa não coloca lenha na fogueira, não. Mulher virtuosa vai lá e amansa a tempestade, acalma. Deus te dá palavras de sabedoria. Que Deus te dê palavras de sabedoria nessa tarde. Quando você vê que o negócio está começando a levantar a guerra, você vai lá com sabedoria. Senhor, vai no escondidinho. Vai lá no escondidinho e fala assim: Senhor, tá vendo lá aquela baderna? Senhor, o negócio está feio. Pai, eu não sei nem o que eu falo. Me dá aqui uma palavra, Senhor, me ajuda. Em nome de Jesus. E Deus vai dar. Porque a palavra do Senhor diz que Ele dá aquele que clama, aquele que busca, recebe. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu te agradeço, Senhor, por essa tarde. Eu te agradeço, Senhor, por essa palavra. Eu te agradeço, meu Pai, porque, Senhor, eu tenho certeza que cada mulher que aqui está, Pai, foi propósito, Senhor, do seu processo das mulheres. Senhor, cada uma que veio, eram elas que deveriam receber essa palavra, eram elas que deveriam ouvir que elas são mulheres virtuosas, valiosas, preciosas, são a coroa do marido. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, dá, Senhor, discernimento para essas mulheres, dá direção para elas, dá palavra para elas, Pai, em nome do Senhor Jesus, dá virtude, Pai, nos faz, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, que cada dia nós possamos nos tornar mulheres virtuosas na presença do Senhor. Bom, Pai, como é bom saber o valor que nós temos, como é bom saber, Pai, que mesmo que o mundo não nos reconheça, que mesmo que o mundo não nos valorize, o Senhor nos ama, o Senhor nos contempla, o Senhor nos valoriza, de tal forma que o Senhor nos compara a finas joias, a preciosas, mais preciosas do que rubis. Como é lindo, como é grande o amor do Senhor por nós. Nós te damos graça por esse amor nessa tarde. Eu te agradeço pelo teu zelo, pelo teu cuidado, Pai, com essas mulheres e comigo, Pai, nessa tarde. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Só para finalizar, eu quero dizer, Sara, que você é muito amada do Senhor. Porque todas as vezes que eu estava orando, Senhor, eu orei da seguinte forma: Senhor, cuida da Sara. Porque desde o ventre o Senhor disse que ela é preciosa para o Senhor. A Sara louva a Deus desde os 3 anos de idade, gente. Desde os 3 anos de idade Deus usa a Sara para louvar. Já teve pessoas que
estava a ponto de suicidar e não se suicidou por causa de um louvor que a Sara louvou para essa pessoa. Deus usou, ela tinha 10 anos de idade. Hoje essa irmã é firme na presença de Deus. E o diabo ele não quer isso. Ele tenta de todas as formas. Mas quando eu estava orando, Sara, Deus mandou falar assim para você, que você é preciosa. Tá? Porque se ela é preciosa para mim, imagina para ele, né, gente? Cada um de nós. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.